ela é uma aula inteiramente falando de prática, entendeu? A gente vai falar da prática clínica mesmo, tá? Psicodiagnóstico, ele envolve a prática clínica. E falar de psicodiagnóstico, gente, do processo psicodiagnóstico, é imprescindível para vocês trabalharem quando vocês saírem da universidade. Então, essa disciplina, eu vou falar muito sobre a minha experiência pessoal, profissional, tá? Vou dar umas dicas bem bacanas para vocês aí quando vocês forem atender, né? Quando vocês forem lidar com o público mesmo. Então, aproveitem. É claro, eu não sou a pessoa mais experiente do mundo, me formei início do ano passado, mas eu acredito que eu posso auxiliar vocês, dar umas diquinhas aí de acolhimento, né, aos pacientes, de como lidar com o funcionamento de alguns pacientes. E perguntem, tá, gente? Se o que vocês quiserem saber, perguntem. Então, para começar, vamos definir... Professora, licença, rapidinho. É porque minha internet tá muito ruim. Eu não vi você falando se você começou a gravar alguma coisa Já assim. tô gravando sim, Bárbara. As aulas são todas gravadas. Tá ruim hoje. O psicodiagnóstico, gente, ele é clínico. Ok, a gente pode receber encaminhamento de outras instituições, né? A gente pode receber esse encaminhamento. Porém, o psicodiagnóstico em específico, ele é pertencente a uma categoria mais clínica. Então, ele serve, é uma avaliação clínica com fins diagnósticos. O psicodiagnóstico, inclusive, gente, é uma das várias formas de avaliação psicológica. Às vezes, a gente até confunde, né, avaliação psicológica com psicodiagnóstico. Mas eles têm objetivos diferentes, porque o psicodiagnóstico, necessariamente, ele serve para você avaliar o estado. Um dos objetivos é você avaliar o estado mental daquela pessoa para falar de psicopatologia ou não falar de psicopatologia, ok? Então, ele tem um sentido mais interventivo clínico, né? Ou então, possivelmente, um resultado que você vai aí levar para outras instâncias, né? Que esse paciente, esse avaliado pode vir de um encaminhamento. E a avaliação psicológica não. A avaliação psicológica, ela tem diversos fins, né? É um conjunto de outras coisas. O psicodiagnóstico é uma das formas. A avaliação psicológica envolve outros processos, né? Que não somente o diagnóstico clínico. Então, quais as práticas que estão necessariamente envolvidas em um processo psicodiagnóstico? São algumas perguntas que surgem aí no decorrer da nossa vida profissional. O que eu preciso para fazer um psicodiagnóstico? Eu preciso usar teste para fazer um psicodiagnóstico? Qual o passo a passo que eu preciso tomar? O que eu preciso fazer para conseguir realizar um psicodiagnóstico? Então, primeiro, respondendo à questão sobre o uso ou não de testes. E aí nós temos duas visões. Eu ensino vocês. É bem fácil, gente. Depois eu ensino vocês. Só para não perder aqui a linha de raciocínio. Primeiro, a gente se pergunta, né? Professora, beleza. Quando eu estiver lá atendendo clinicamente, eu vou precisar usar teste para direcionar a terapia ou não? Você quer direcionar a pessoa para uma psicoterapia, por exemplo. Eu vou precisar usar teste para saber se ela tem algo ou não? Depende. Eu estava falando na disciplina de ontem que o curso e a profissão do psicólogo se baseia nessa palavra, depende. Por quê? Percebam aí que eu coloquei duas visões diferentes a respeito do psicodiagnóstico. Tem algumas similaridades, mas tem algumas particularidades. Na primeira visão, é a visão da Cunha, né, que ela é muito difundida. Essa visão da Cunha aí, que foi o texto que eu passei para vocês, da Jurema Cunha, ela é uma das mais difundidas para falar de psicodiagnóstico. Então, é um processo científico, limitado ao tempo, utiliza técnicas e testes, né, psicológicos, pode ser aplicado individualmente ou não. Seja para entender problemáticas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, ou para classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando os resultados, enfim. A outra visão, ela fala mais o quê? Psicodiagnóstico é um procedimento científico. Ok, mesma coisa. Investigação e intervenção, também. Limitado no tempo. Ok, também. Que emprega técnicas ou testes, né?
Qual é a maior diferença entre essas duas visões do psicodiagnóstico? Que a primeira, a gente não tem esse ou, né? Técnicas e testes. Mas talvez seja uma visão errônea da fala da Jurema, porque se vocês conseguiram ler esse texto falando dos princípios do psicodiagnóstico, né, os fundamentos, ela fala que o uso de testes psicométricos, em suma, ele é optativo, né? E é nisso que eu acredito. O psicodiagnóstico, não necessariamente, ele precisa envolver testes, seja ele psicométrico, seja eles projetivos. Ele não precisa envolver necessariamente. Ok, professora, mas assim, eu tô lá na clínica, o paciente chega, o que eu faço? Como é que eu sei se eu vou ou não aplicar teste nessa pessoa? Se eu preciso ou não, se eu necessito ou não aplicar testes nessa pessoa? Muito simples. Precisamos nos ater a 2 questionamentos. O primeiro deles é: qual é a sua abordagem teórica? A gente passa anos e anos e anos e anos na psicologia, às vezes sem decidir para qual linha de raciocínio, qual abordagem teórica a gente vai seguir. Vocês ainda estão nessa dúvida aí, gente? Eu queria saber de vocês. Vocês ainda estão aí nessa escolha de abordagem favorita, ou vocês já têm aí uma abordagem qual vocês querem se encaminhar? Yes, já, gente? Quero saber qual é a abordagem que vocês preferem. Bora lá. Quero ver. Vocês estão na dúvida. Tá, entendi. Pensei que vocês já tinham escolhido. Eu não, eu quero ir pra fenomenologia. Você cria da Joelma. Eita! Gente, fenomenologia. Só pode ir pra fenomenologia quem entendeu o livro do Buber, Eu e Tu. Gente, esse livro me trouxe pesadelos na graduação. Me ferrei, então. Esse livro me trouxe pesadelos. Eu não vou mentir pra você. Eu tive que ler umas 3 vezes pra entender o primeiro parágrafo. E aí, tô me sentindo feliz porque eu consegui entender. Meus parabéns. Você tá indo no caminho certo. Ai, gente, TCC. Eu só sei que eu não quero fenomenologia. Eu, na graduação, era exatamente isso, Camila. Maiara, então, era isso que, inclusive, eu ia falar pra vocês com relação à escolha da abordagem, né? A abordagem teórica, ela é necessária, sim, claro, mas a gente não tem que se pressionar o suficiente. Meu Deus do céu, eu preciso escolher agora ou é nunca. Tem o exemplo da professora Socorro, né, gente? A professora Socorro, eu não sei se vocês sabem da história dela. Sim, mas ela era TCC, né? E isso, agora é psicanalista. Exatamente. E ela parece que foi definir que ela ia pra psicanálise depois do doutorado só, né? Foi isso mesmo. Foi isso. Então, assim, pra falar da minha abordagem, eu, gente, tô no lado da análise do comportamento. Gosto muito dessa área de análise do comportamento, comportamental sem cognitiva, só comportamental e indo aí pra direcionamentos de avaliação psicológica, né? Inclusive, eu falo pra todo mundo que eu tô fazendo pós em avaliação psicológica, gente, porque é uma vitória o estudante sair da universidade e conseguir pagar uma pós-graduação, gente. É uma vitória, não vou mentir pra vocês, não. Na verdade, pagar o CRP inicialmente já é uma vitória, né? Que é R$600, assim, né? Sim, Jamile, no IPOG. Muito bom, inclusive, após até agora. Mas, clinicamente, eu atendo com base na psicanálise. Aí você fala, ué, professora, como assim? E eu vou explicar o porquê. A minha experiência na graduação em estágio clínico foi com base psicanalítica. Então, o que acontece é que, enquanto eu estou me direcionando e aprendendo a atender e a direcionar os meus rumos teóricos para análise do comportamento, eu me baseio nas coisas que eu sei, que eu tenho como base, que eu estudei para isso e que eu tenho experiência. Né? Então, se a minha experiência estágio é... Nossa, e são duas... E, por incrível que pareça, a gente acha que são duas coisas completamente diferentes, estamos totalmente errados, tá? A psicanálise e a análise do comportamento tem muito mais... Inclusive, a psicoterapia em análise do comportamento tem muito das suas similaridades à psicanálise, tá? Não vou mentir, não. Mas, assim, é por isso que eu falo pra vocês. Não tenham medo de trocar, de pensar, de refletir, de reestabelecer aí. Mas o que importa, gente, é que, por exemplo,
Beleza. Se eu tô atendendo psicanálise, não importa se eu gosto mais de análise do comportamento, não importa. O que importa é que eu estude para isso, eu leia as coisas que são voltadas para a abordagem na qual eu estou atendendo e que eu tenha ciência e que eu tenha... não é base que eu queria falar, firmeza com relação aos conteúdos ali e as teorias que estão embasando a minha intervenção, né? Então, para falar de psicodiagnóstico, olha, gente, que preconceito contra a análise do comportamento. Que preconceito. É linda, gente. É bonita pra caramba. Olha, minha gata. Não é meu gato. Ele não quer comer. Não, que nada, Keila. Tem esse negócio, não. Tem esse negócio de uma internalizar, outra externalizar, não, menina. Tem umas coisas aí bem iguaizinhas, tá? Inclusive... conceito de transferência e contra-transferência não é só a psicanálise que utiliza, não. Mas tá, gente, voltando. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar para responder essas perguntas aqui, ó, quais são as práticas, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir? Primeiro, tá, beleza, você tá atendendo com base em qual teoria? Qual é a abordagem teórica que está embasando as suas ações? Qual área que você escolheu para trabalhar? Por quê, professora? Por que eu preciso saber? Porque cada abordagem tem técnicas diferentes para colocar em psicodiagnóstico e em atendimento clínico. Então não adianta, por exemplo, por que eu botei a imagem do Frankenstein aí? O texto até usa... Não foi outro texto que eu li, eu tô louca. Mas, ou foi algum que eu passei pra vocês que fala do Frankenstein. Mas o que acaba acontecendo às vezes, gente, inclusive eu já ouvi uma psicóloga falando sobre isso, eu fiquei, meu Deus. Gente, onde foi que essa mulher se formou? Ela chegou e falou assim, né? E a gente acho que tava numa reunião, não lembro. Ela fala, ai, gente, esse negócio da psicologia, você ter uma abordagem, tem isso não. Tem vezes que eu utilizo a teoria de Jung, aí tem vezes que eu vou para Skinner, tem vezes que eu vou para os teóricos da Gestalt. Eu vou assim, se enquadra no caso do paciente. Aí eu fiquei pensando, né, minha querida, então você tem que ter aí um arcabouço teórico enorme para você conseguir saber profundamente sobre todas as teorias e conseguir aplicar para cada caso uma diferente? Que é isso? Meus parabéns se você consegue fazer isso, mas eu não acredito nessa psicologia ateórica, né? E o que acaba acontecendo às vezes, gente, às vezes não, muito frequentemente, é que o psicólogo, ele compra um teste, um instrumento psicológico, não tá nem aí para ler o manual, para saber. Aí o psicólogo, ele é da TCC, cognitivo comportamental. Aí ele compra um teste projetivo baseado em psicanálise ou baseado em fenomenologia ou baseado em outras teorias aí, gestaltista. E a aplicação desse teste em nada tem a ver com a teoria que ele está baseando os atendimentos dele. E aí vira um Frankenstein, pega um pouquinho dali, pega um pouquinho daqui, junta tudo, mistura e alguma coisa dali sai. Ué, gente, que tipo de trabalho é esse? Entende? Que estilo de trabalho é esse que a gente não tem um embasamento teórico profundo para conseguir conciliar as nossas ações? Para se algum paciente, os pacientes perguntam, tá, gente? Os pacientes perguntam. O que significa isso? Quando eu falo, uma das primeiras coisas que eu falo na primeira sessão é, olha, eu trabalho com tal abordagem, tal, dou uma pequena explicação e tudo mais, e eles perguntam. Isso aqui, o que significa isso para Freud? O que isso aqui? Ai, eu sonhei, porque o pessoal já sabe que Freud tem a ver com sonho, né? Ai, normalmente eles chamam de doutora, né? Doutora, eu sonhei com isso, isso aqui. O que isso significa dentro da psicanálise? Então, a gente tem que ter muita profundidade no com que nós estamos trabalhando, justamente porque para saber direcionar ali para onde que você está indo. Novamente, é muito difícil você conseguir atrelar várias teorias e técnicas numa mesma coisa, num mesmo atendimento. Inclusive, para a gente falar de planejamento do psicodiagnóstico, a gente precisa ter consciência das técnicas que a nossa abordagem utiliza.
porque senão não vai dar certo no final de juntar. Não vai dar certo você... Tá, beleza, você vai aplicar lá um teste projetivo de personalidade que vai abarcar várias questões. Até pode ser bacana para você se soltar, digamos que a sua abordagem seja um pouco mais comportamental, né? Até pode ser bacana você aplicar um teste projetivo para você conversar, para você quebrar um pouco o gelo ali com o paciente, para você entender algumas questões que talvez numa conversa mais formal ele não consiga. Mas, aí tá, você aplica isso, aí você percebe que, sei lá, tem ali um indicativo de ansiedade, talvez. Será que isso aqui foi o fundamental para que você aplique um teste de ansiedade para a pessoa? Até porque esse teste aqui projetivo, ele tá falando mais de personalidade, ele não tá falando de sintomatologia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa história do Frankenstein, né? De aplicar instrumentos que não tem nada a ver com a nossa abordagem e que talvez nem caibam ali no contexto. Uma das coisas que temos que ficar mais atentos com escolha de instrumento, gente, é o contexto, é a idade, é a pessoa, é saber, primeiramente, se aquele instrumento ele pode ser aplicado em um contexto clínico. Porque às vezes a gente compra um instrumento só porque a gente sabe sobre o instrumento, ou a gente compra um instrumento só porque, não sei, eu vi, achei legal. Ou então, por exemplo, né, eu quero comprar um teste de ansiedade. Tem trocentos testes de ansiedade lá no Sateps. Você vai e escolhe o primeiro, ou o mais barato que tem pra vender na editora. Gente, eu já fiz isso, não vou mentir, não. Porque teste é um negócio caro. Mas aí foi um dinheiro jogado fora. Porque a gente vai olhar a normatização e talvez a idade, né, em que você atende os seus pacientes ali não seja a idade de normatização do teste. Aí você vai pelo mais barato e joga o dinheiro fora, porque você não vai usar o teste, né? Então, o primeiro questionamento que a gente vai fazer é esse. Sim, qual é a abordagem teórica? Eita, vamos ter que ir para outra sala. O maldito do Meet.